Ainda dentro dos lipídios, né, nós vamos ter os fosfolipídios. Os fosfolipídios é a junção de um fosfato mais um lipídio. E eles são muito importantes porque eles fazem parte da composição da membrana plasmática. Tá certo? Então aqui é a estrutura, é o formato do fosfolipídio. Ele tem uma cabeça e uma cauda. Na cabeça nós vamos encontrar o fosfato e o glicerol. Na cauda nós vamos encontrar ácido graxo saturado e insaturado. A cabeça vai corresponder, né, à parte hidrofílica e vai ficar nas extremidades, né, tanto interna quanto externa da membrana plasmática. E a parte hidrofóbica, né, que é formada pelos ácidos graxos, vão ficar aqui no meio da membrana plasmática, certo? Bem, o carotenoide, né? O carotenoide são pigmentos, né? Eles são responsáveis pela cor, né? Pigmentos da cor vermelha, laranja, amarela, né? Tá aqui uma representação desses frutos em que existe a presença deste pigmento. Bem, eles são insolúveis em água, mas são solúveis em óleos, né, e solventes orgânicos. E também fazem parte do processo, né, da fotossíntese. Então, os carotenoides, eles têm uma presença marcante nos vegetais. É interessante também a questão da vitamina A, que é muito importante para a preservação da nossa vista. E os glicídios, né? Os glicídios são o terror das mulheres que não querem, né, ficar tão rechonchudas. São os conhecidos carboidratos, tantas dietas hoje em dia em que as pessoas retiram o carboidrato. Na verdade, né, são os açúcares, porque as pessoas pensam que o açúcar é só a sacarose, que é o açúcar doce. Não, a massa, né, corresponde aos carboidratos, que são os açúcares do nosso corpo. Então nós temos vários. E o que vem a ser, né, esse glicídio? O glicídio é uma cadeia carbônica, né, também, onde há a presença do hidrogênio e do oxigênio. Qual a grande função dos lipídios em nosso corpo? É a questão do fornecimento da energia, onde há a formação das moléculas desse nucleotídeo, o trifosfato, né, de adenosina. E também, né, os glicídios, eles fazem parte de toda a arquitetura corporal, né, inclusive da célula. Na própria membrana plasmática nós vamos encontrar os glicocálices, tá bom? Bem, também vamos encontrar os glicídios na formação dos ácidos nucleicos. Aqui nós temos a representação, né, desses glicídios em nossa vida cotidiana. E a classificação dos glicídios? Nós temos os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. O que vem a ser um monossacarídeo? É um glicídio simples, né, que ele compõe de 3 a 7, né, átomos de carbono. A estrutura, né, a fórmula dos monossacarídeos é CN, né, H2O e N, certo? Bem, então se eu tiver um monossacarídeo com 3 carbonos, eu vou dizer que eu tenho uma triose, com 4 carbonos, uma tetrose e assim por diante. Os grandes exemplos dos monossacarídeos, né, mais comuns da nossa dieta diária é a glicose, a frutose e a galactose. Bem, quando esses monossacarídeos se unem, eles vão formar aí uma molécula de disacarídeos, né? Então, são os glicídios formados por 2 monossacarídeos. Os grandes exemplos que nós temos são a sacarose, que é formada por glicose e frutose, e vamos ter também, né, a lactose, que é formada por glicose mais galactose. E os polissacarídeos, né, eles são formados por uma junção, né, por uma grande quantidade de monossacarídeos, né? Centenas de monossacarídeos podem formar um polissacarídeo. É o terror aí que são os polissacarídeos, né? Que é a molécula maior, mais difícil de ser digerida, que é o amido, certo? O amido, ele serve de reserva energética de plantas e de águas. O glicogênio, que é a reserva energética dos animais, né? Inclusive dos seres humanos. E temos a celulose. A celulose, certo? Ela não é possível ser digerida, né? Então ela não é consumida na dieta dos humanos. Temos os ruminantes, que a gente se admira, né? Como é que uma vaca come um papelão? Bem, porque os ruminantes, certo? Eles têm em sua estrutura uma flora bacteriana que vai, né, ajudar ali na digestão da sacarose, certo? Bem, indo mais à frente, agora nós vamos encontrar os nossos ácidos nucleicos, que são os famosos DNA e RNA.
certo? Qual a importância do ácido nucleico lá na estrutura celular? A formação dos genes que vão ser responsáveis, né, por nossos caracteres. O ácido nucleico, né, ele tem essa estrutura, ele tem essa fórmula, certo? Ele é formado por nucleotídeos, que é formado por esses três componentes, o grupo fosfato, a base nitrogenada e a pentose. As bases nitrogenadas são 5: adenina, citosina, guanina, timina e uracila. E as pentoses são 2, desoxirribose e a ribose. No DNA, nós vamos encontrar a pentose desoxirribose e vamos encontrar as bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina. No RNA, nós vamos encontrar a pentose ribose. E a base nitrogenada, nós vamos encontrar adenina, uracila, guanina, citosina. Aqui, né, nós temos um exemplo dessa estrutura do DNA. Ela é formada por duas fitas, né? Duas fitas de nucleotídeos que se enrolam entre si de uma forma helicoidal. E o RNA tem apenas, né? Tem apenas uma fita aí de nucleotídeos. Elas são a sua estrutura interna é ligada, né, através das ligações de pontos de hidrogênio e como eu já falei, as bases nitrogenadas do DNA adenina, timina, citosina e guanina, e a do RNA, adenina, uracila, citosina e guanina. Então, o que vai diferenciar aí a timina, que é só do DNA, e a uracila, que é só do RNA. Para a gente concluir o nosso assunto, nós vamos estudar agora a ATP, que é o trifosfato de adenosina, que é justamente o nucleotídeo, né, responsável aí pela junção aí, pelo armazenamento da energia. Então, as moléculas de ATP, elas são formadas a partir da degradação, né, das substâncias orgânicas, onde há a liberação dessa energia. O que acontece? A ATP, ela capta essa energia, armazena, né, em ligações moleculares de alta energia e depois, né, elas vão transferir para os processos metabólicos, principalmente os musculares, certo? Bem, qual é a estrutura química de um ATP? É um nucleotídeo também, formado por adenina, certo? Que vai ser a base nitrogenada, uma ribose, que vai ser o glicídio, e 3 grupos fosfato. Então, aqui, o grupo fosfato, a ribose e a adenina. Aqui nós vamos ter a estrutura da ATP, certo? Bem, pessoal, isso aqui é o que nós tínhamos para ver nessa aula, nessa segunda aula. No outro momento, nós vamos trazer umas questões e vamos responder aqui para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Caso tenha alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente vai ter o maior prazer, né, de ajudar, né, de ajudar a todos. Então, um grande abraço, boa sorte aí, foco nos estudos. Tchau!